Ok, vamos lá. Então, assim, TypeScript, JavaScript, são linguagens fáceis. Assim, muito fáceis. Assim, com pouco tempo você pega o core da linguagem. Diferente de linguagens como Rust, como C++, que mesmo muito tempo estudando, você precisa de competência em vários quesitos, em várias esferas para poder absorver aquilo ali. Então, até Python. O Python trivial é fácil, mas o Python complexo é difícil. Você precisa de abstração de um monte de coisa. Então, assim, para quem deseja seguir com a carreira de programador, trabalhar como programador, eu sugiro que, por diversão, sempre aprendam linguagens novas, porque cada linguagem é uma forma diferente de resolver o problema e enxergar o mundo. Então, bora aqui para chamar. Dona Beatriz. Aqui eu faço as faltas, tá certo? Então, se não coloquei nada é porque você está aqui. Antônio Madison, Arthur Regis, David Souza, Diego Damasceno, Eduarda, Érica. Então, o resto faltou, né? Porque vocês estão tudo aqui. Francisco Davi, faltou Guilherme, faltou Ismael, faltou Ítalo, João Elias. João Vitor, faltou Jonathan, faltou José Carlos, faltou quem? José Carlos, Oceane, faltou Pedro Henrique, faltou Sabrina, Tiago, faltou. Quem tá aqui? Tá, Jonathan, eu te dei falta, foi? Cadê? Tá aqui, foi bom. Certinho? Então, bora. Então, mesmo que existam IDEs para o TypeScript online, eu diria, e aqui só por curiosidade eu vou mostrar duas, se você não tem, sei lá, computador, não tem como instalar, a gente teria, a mais comum seria o Replit, e eu estou sem internet. Por que eu estou sem internet? Deixa eu roubar um cabo. O que é que tem de acesso aqui pra gente? Cadê? Eu tô sem acesso ao Edu voando. Precisa roubar um cabo. Alguém tem cabo dando sofá aí? Não, eles ficam grudados. Vou tentar pegar esse daqui. Meu cabo ficou lá. Porque ele trazia o cabo, eu esqueci o meu. Ninguém tem cabo dentro dos bolsos, não. Sobre Não, ia só mostrar a ideia, mas como a aula não vai ficar para a semana que vem, eu só vou fazer configuração de ambiente na semana que vem. Porque assim, é mais fácil os alunos assistirem a aula gravada de conteúdo, que aí eles são obrigados a assistir, do que se for só de falatório. Eles vão pensar, besteira, é só negociação da disciplina, não vou assistir não. Aí ele copia o trabalho do colega, reprova. Você não falou que ia reprovar se eu falei, mas você não quis assistir a aula e você faltou. Então vamos lá. Vamos de novo aqui. Dropbox, Git, PK. Esta aqui é a turma C. MKDIR, POC. Então vamos nós aqui. Eu ia falar o quê? Ia falar que a gente tem as ideias online, mas a gente vai aprender a utilizar a ideia física, tanto para os códigos de texto, quanto para os códigos de visuais. Mas por quê? E aí eu vou explicar o porquê. Quando a gente está com uma ideia física como essa daqui, o nível de feedback de erros é muito maior. Vocês já usavam a ideia semana passada, vocês trabalharam no Verso Code, né? Então pronto.
Vamos aqui. Eu montei um sitezinho com os conteúdos para quem não gostar de assistir a videoaula, poder ler o conteúdo da disciplina. Mas eu não vou ler para vocês não, porque vocês sabem ler, eu vou fazer ao vivo aqui tudo que a gente for fazer. Então, a primeira coisa, a gente tem variáveis. Quando a gente trabalha com criação de variáveis, então vou colocar aqui variáveis. No JavaScript e no TypeScript, a gente tem duas palavras-chave para criar uma variável. Vocês aprenderam quais são? Var de varejo e let de Letícia. Tudo bem? Qual a diferença do var e do let? Não. O let é o que a gente acaba usando nas outras linguagens normais. Ele cria variáveis de escopo. Então, quando você faz uma coisa aqui, sei lá, um if, e aí você coloca um let, ou um laço, ou uma função, esse let cria uma variável que quando terminar esse if, muito pequenininho, quando terminar esse if, o meu let, a variável que eu criei aqui, ela some, ela está viva apenas dentro do escopo. E ela não pode ser acessada antes de ser criada. Então, se você criasse aqui, seja A recebe 5, você pode utilizar A aqui, mas você nem pode utilizar A aqui, porque o A aqui ele já saiu de escopo, e nem pode utilizar o A aqui, porque ele ainda não foi criado. Confere? Beleza. Quando a gente usa o var, como é o que em computação se chama de elevação de escopo. Essa variável ela meio que se torna uma variável global. Ela é hoisting, né? Ela é elevada à variável global. Então, quando você usa var, você permite essas catrevagens aqui. Você tanto pode usar ela fora do escopo, como você pode usar ela antes de ser criada, o que não faz muito sentido. Mas como ela é elevada, ou seja, é como se ela tivesse sido criada aqui fora, ela pode ser acessada. Então, sugestão, mesmo que vocês encontrem var nos códigos que vocês forem pesquisar, não usem, porque só dá conflito, só dá problema, só dá confusão. Nosso objetivo, quando a gente faz código, é tentar fazê-lo da forma mais restrita possível. Ou seja, se uma variável, uma função ou qualquer coisa não deve ou não é útil num lugar, ele não deve ser acessível lá. Se ele não serve para aquele ambiente ou se ele não é útil ali, não deixe ele acessado lá, porque se você deixar, alguém vai utilizar de forma errada, tá? Então essa é a primeira ideia de criação de variáveis. Então a partir de agora a gente só vai usar o let. Então a gente tem o var e a gente tem o let. Segunda coisa, a gente tem os tipos. Nós temos os 3 tipos básicos, que seriam os números, seja A igual a 5, seja B igual a abacate, o texto, e o último seria os booleanos. A IDE, a linguagem, ela vai fazer inferência, ou seja, ela vai tentar descobrir o que é que você está criando. Tá? Então ele vai dizer, ó, o A é um número, ó, o B é uma string e o C é um booleano. Mas eu peço que vocês não usem as inferências, pelo menos por começo, certo? Então, declarem tipo em tudo. E daqui a pouco vai ficar mais explícito o porquê declarar os tipos em tudo. Como é que eu declaro o tipo? Depois do nome da variável, eu coloco 2 pontinhos e coloco o tipo. Ó, isso daqui é um number, isso daqui é uma string, isso daqui é um boolean, tá? Pronto, isso daqui é a declaração de tipo. No decorrer do tempo, você vai perceber que você vai escolher não colocar os tipos porque já é explícito que se ele recebe um 5, ele é um número. Mas agora que a gente está aprendendo e treinando, o fato de você colocar um tipo ajuda quando você esquece um retorno, quando você esquece a inicialização, ele vai dizer, ei, você disse que ia retornar uma string, cadê a string? Ah, tá, perdão, eu esqueci de retornar string, eu vou lá e retorno string. Então, a primeira das regras
da variável, tá certo? E eu vou colocar aqui das variáveis. Variáveis, sempre coloque os tipos, pelo menos por enquanto. Tudo bem? E a segunda regra é sempre inicialize as variáveis. Isso daqui não serve só para TypeScript não, tá? Isso aqui serve para tudo. Então, quando a gente inicializa, a gente evita comportamentos aleatórios, né? Por exemplo, o TypeScript, JavaScript, eles têm uma abordagem diferente. Quando você está numa linguagem, sei lá, dependendo do caso, C ou C++, que você cria uma variável e não inicializa, o que acontece com essa variável? Vocês que vêm de JS, ela é carregada com o quê? Como ela não foi inicializada, ela começa com qualquer coisa que tinha na memória. Aqui, quando você está em C, diz, olha, eu quero uma variável, eu quero um espaço de memória para guardar um inteiro. Então, aqui no caso, perdão, aqui no caso, em C, tá? Só lembrando, isso daqui eu estou falando da linguagem C. Ele vai te alocar aqui 4 bytes e ele não vai inicializar esses 4 bytes com nada. O que tinha nessa porção da memória para esses 4 bytes é o que vai continuar tendo. Pode ter qualquer valor lá. Isso gera um comportamento meio aleatório se você esquecer de inicializar. Quando você inicializa, por exemplo, seja assim ou seja assim, você pega um valor e coloca lá como ponto de partida. JavaScript, ele trabalha diferente. Se você não inicializa, ele inicializa para você. Então, quando você não coloca nada, como se ele estivesse colocando aqui um undefined. Então, tudo que ele não conhece, tudo que ele não sabe, tudo que ele vai colocar undefined. Só lembrando que vocês já viram, o JavaScript, ele é a prova de erros. Como assim? Não importa o que você faça de errado, ele vai dar um jeito de rodar. Não quer dizer que vai rodar certo, mas quer dizer que ele vai rodar. Diferente das outras linguagens que vai dar erro de compilação, erro de execução, erro de escambau, o que for, ela vai fazer algum acostumamento e vai tentar rodar do jeito que ela conseguir, tá? Então, o primeiro tipo especial é isso daqui, é o undefined, que ele é reservado para dizer, ei, você não inicializou isso daqui. Então, por exemplo, se você der um console.log em D, o que é que vai sair? Ele sabe quem é D? Não. Você criou D? Não. E ele vai assumir que D é o quê, então, já que você não criou? Undefined. Entendeu? Então, se você tem, sei lá, uma classe pessoa, exemplo, tem lá uma pessoa e a pessoa tem o nome, que é um string, e a idade, que é um número. Certo? Exemplo. Então, a pessoa é formada por nome. Eu vou dar um jeito de ir lá para o Lab 3, porque eu odeio essa linha aí no meio, viu? A pessoa é formada por nome e idade. Se você tentar imprimir, sei lá, pessoa.peso, o que é que vai sair? Undefined, porque peso não existe, tá? Então, é a forma como o JavaScript lida com os erros, na maior parte das vezes. Erros de coisas que não foram inicializadas ou não foram criadas, ele soca tudo undefined de lá. Então, o nosso objetivo é não utilizar que o undefined não apareça no nosso código. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente criar algo, sempre que possível, a gente vai sempre dar um valor padrão para ele. Então, ele está inicializado. Ele é falso. E falso é diferente de undefined. Undefined é eu não coloquei nada. Falso é falso. Tudo bem? Então, já que a gente falou dos tipos especiais de variáveis, a gente vai ter 3 tipos especiais, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. O primeiro é nulo, o segundo é undefined. Hã? Não, é um valor. Not number é um valor, ele não é um tipo. Ah, exato, perfeito. E o N. Tudo bem? Agora eu vou só fazer a diferença. Ah, tá, perdão. Aqui eu queria colocar o void. Void, nulo e undefined. O void, nulo e undefined, eles representam coisas diferentes. De alguma forma, eles representam algo que não existe.
Só que aí eles não existem em contextos diferentes. O undefined não existe porque deu um erro. Não existe porque você está tentando acessar uma coisa que não foi criada. Não existe porque esqueceu de ser inicializada. O nulo, ele é usado de forma intencional. Intencional. E aí eu preciso agora de um outro tipo para que o nulo faça sentido. São os tipos união. Tipos união. Então vamos lá. Quando eu digo que o A é um número, eu posso fazer A recebe 8.7. Sucesso. Porque 8.7 é um número. Eu posso fazer A recebe isso daqui, porque isso daqui é um número. Mas se eu tentar fazer isso, A recebe chiclete. Chiclete. Ele vai dizer que eu não posso. Primeiro porque chiclete está escrito errado, ele não sabe o que é chiclete. Chiclete. E segundo, ele vai dizer, olha, o tipo string, que é o tipo de chiclete, is not assignable to the type number. Ou seja, o tipo string não é atribuível. Eu não consigo colocar um string, ó, tipo string is not assignable. O tipo string não é atribuível para um número. Eu não consigo pegar um string e colocar dentro de um número. E ele vai começar com todas essas restrições. Voltando aqui, como eu tenho alergia a slide, as aulas elas vão ser assim, entendeu? Eu não gosto de slide, é uma frustração minha da época de escola, da faculdade. Vocês já viram isso? O professor abre e começa a ler para você como se você não soubesse ler. Aí você diz, professor, eu não li, eu não entendi. Aí ele lê de novo. Aí você pensa, eu sei ler, eu só não entendi. Então, assim, eu sei que existem usos inteligentes de slide, mas é uma ferida que ainda tenho que tratar nos meus momentos de oração, tá? Então, a gente vai construindo e testando, como lá, programando ao vivo e testando, tá? Então, qualquer momento que vocês tenham dúvida, ou tenham sugestão, ou tenham pergunta, vocês colocam e a gente vai debatendo. Como eu vou dar três vezes o mesmo conteúdo, vai ser comum eu esquecer que falei alguma coisa e achar que falei em outra turma. O senhor não falou isso aqui, não. Perdão, eu pensei que... Como a disciplina ela não é... Assim, eu tenho mais ou menos tudo que eu quero ver para hoje, no planejamento, mas ela não é estritamente igualzinha em todas as turmas. Então, se por acaso eu chegar para o senhor não falou disso, não. Foi mal, e aí eu coloco para vocês. Então, é por isso que é importante a gente conversar, tá? Então, aqui ele está dizendo, ó, eu não consigo colocar uma string dentro de um número. O JavaScript, aqui, e o TypeScript, ele é um conjunto de regras e restrições sobre o JavaScript. Então, o que foi a ideia que eles fizeram? Beleza, JavaScript é utilizado por todo mundo, é suportado em todos os browsers, todo mundo entende, só que o JavaScript é muito promíscuo, ele aceita todo tipo de catrevagem e isso leva a muitos erros de código, de projeto, de dados, de tudo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um super conjunto de regras de validação para ajudar as pessoas a desenvolver código JavaScript. E é isso que é o TypeScript, é um super conjunto de regras e validações, assim, algumas coisas a mais, mas principalmente é isso. Você pode escrever errado. Se você tentar rodar esse código, ele vai rodar, ele vai funcionar, porque ele vai gerar um código JavaScript de qualquer jeito. E no código JavaScript não tem problema nenhum uma coisa começar sendo número e depois trocar para texto. JavaScript permite isso. Mas como a gente está dentro desse contexto de regras e restrições, o TypeScript ele vai te avisar. Ó, isso pode dar ruim. Isso pode dar ruim. Tem certeza que você quer colocar um texto dentro de um número? Melhor não, né? Vamos. Então, o que ele vai fazer é te avisar. Ele nunca vai te impedir de cometer alguma coisa. O código vai funcionar da mesma forma, vai rodar da mesma forma, mas ele vai te avisar. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que o A é um número, então para ele eu só posso atribuir números. Isso é útil, porque quando você tentar fazer uma operação que um número não possui, eu quero pegar o tamanho de um número. Aí ele vai dizer, números não tem length.
TH. Números não tem tamanho, quem tem tamanho é texto. Você, tá. Então a própria IDE, por causa dos tipos, já consegue fazer o casamento das coisas. Se A fosse uma string, um texto, a cerola, uma string tem um tamanho, que é a quantidade de letrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, o que é um tipo união? Tipo união é quando uma variável pode ser uma coisa ou outra coisa. Então, eu posso dizer que o A vai ser uma string ou um número. Tá? Daqui a pouco a gente entende para que isso daqui é útil. Então, se eu quiser colocar um 5, ele aceita? 5 é número. Sucesso. Se eu quiser colocar um ovo cozido aqui no A, ele aceita, porque... Mas se eu quiser colocar um true, ele vai dizer, um booleano não é atribuível para o tipo string. Por que isso daqui é útil? Porque às vezes, e isso é um problema que você tem lá no Java, você tem no C++, assim, você tinha, né? Eles estão inventando mecanismos para lidar com esse problema. Às vezes, uma variável pode existir ou não. E, por exemplo, essa cadeira bem aqui. Vamos imaginar que é uma cadeira. Essa variável representa essa cadeira. E tem o nome da pessoa que está nessa cadeira. Só que tem alguém na cadeira? Não. Então, você poderia fazer assim... como não tem ninguém na cadeira, o nome é vazio. Só que isso é uma... Deveria ter uma forma explícita de dizer que não tem ninguém na cadeira. Entendeu? Por exemplo, essa variável representa a idade de quem está na cadeira. Tem alguém na cadeira? Não. Então, como é que eu digo? 0 é a idade de quem não está na cadeira, mas 0 também é a idade de um recém-nascido. Então, para poder contornar esse problema de informar se existe ou não existe um valor, a gente usa aquele tipo união. Seria como eu dissesse, a minha cadeira pode ter um texto, o nome da pessoa que está na cadeira, ou a minha cadeira pode ser nulo. E aí o nulo é diferente do undefined. Porque o undefined, ele é a representação de um valor de algo que não foi criado. O nulo, ele é um valor que eu digo quando eu quero dizer que algo não existe. O nulo é explícito, o undefined ele vem via erro. Por exemplo, é quando você tem... Eu estava estudando os números com o Miguel, meu filho de 5. E aí eu mostrava, assim, fazia o desenho, fazia uma maçã, e aí dizia assim, Miguel, quantas maçãs tem aqui? Aí ele, uma. Aí fazia 3 maçãs. Quantas maçãs tem aqui? Ele, 3. Aí eu não fazia nada. Quantas maçãs tem aqui? Nenhuma. Qual é o número? Não tem número? Tem, meu filho. Qual é o número? Não tem. Não tem maçã. Tem um número para representar que não tem maçã. Eu não sei, porque não tem maçã. Então, é contraintuitivo você ter um valor para representar algo que não existe. O que é exatamente o que o nulo faz? O nulo é um valor, como o 0 é um valor, para representar algo que não existe. Então, quando você pega, olha, eu trouxe uma cesta com nulo maçãs para você. Então, a cesta sem nenhuma maçã. Você. Então, por exemplo, se eu disser que a minha cadeira é nulo, significa que não tem ninguém. Então, eu poderia dizer o seguinte, se a minha cadeira for nulo, é porque console.log está vazia. Está vazia. Se ela não for nulo, então eu posso dizer que está sentado o mais cadeira. Se ela não está vazia, é porque ela guarda o nome da pessoa que está sentada. Se ela é nula, é porque não tem ninguém sentado. Mas se tem alguém sentado, ela guarda o nome da pessoa que está sentado. Então, eu tanto posso atribuir nulo, como posso atribuir cadeira recebe Francisco. Francisco está sentado na cadeira.
Então, eu tenho aí uma bifurcação. Ou eu digo explicitamente que não tem nada, ou eu digo que tem algo e esse algo tem que ser desse tipo. Outras linguagens, por exemplo, olha como é parecido de uma linguagem para outra. No Python, você diria algo dessa forma aqui, ó. Cadeira é do tipo optional de str. Mesma coisa com uma escrita diferente. No Python seria a minha cadeira, talvez é um texto. Eu faria o mesmo teste. Ei, em Python eu diria assim, ó. Se cadeira is none, cadeira vazia. Cadeira vazia. Se não, cadeira está com mais cadeira. É a mesma coisa em termos de lógica? Eu estou com esses errinhos aqui estão aqui do lado. É um pluginzinho que eu sugiro que vocês usem chamado Error Lengths. Deixa eu pegar ele aqui. Error Lengths. O que é que ele faz? Eu estou sem internet, eu não vou conseguir mostrar. Ele pega os erros que só apareceriam se você colocasse o mouse em cima, tá vendo? E ele joga do lado do texto, porque fica muito mais fácil você entender o que está errado. A mesma coisa que a gente fez aqui no TypeScript. Ó. Se a cadeira está vazia, imprima cadeira vazia. Imprima cadeira vazia. Ou então, se não, imprima cadeira está com fulano. Então, todas as linguagens vão ter assim, todas não, né? Java eu não sei como é que é, não. Vão ter algum mecanismo de manipulação de algo que talvez não exista. E no TypeScript, a gente faz através disso daqui que a gente chama de operador de união. Ó. Então, pode ser string ou nulo, pode ser string ou int, pode ser alguma coisa. Então, a gente já viu undefined, a gente já viu o nulo. E aí, antes de cair em funções, eu vou fazer uma diferenciação aqui para o pessoal que vem de outras linguagens, tá? Tipos primitivos, a gente vai ter os primitivos. Primitivos, a gente vai ter o number, qual foi o outro que eu disse? Number, string e boolean, tá? Aqui a gente não tem int, double, char. A gente não tem isso daqui. O int seria um número que não tem parte quebrada, quando você vai em outras linguagens qualquer. O double seria algo que tem sim parte quebrada. E o char seria um caractere. Tem um tipo que é para representar só um caractere. Então aqui, int e double é tudo number. O number ele é sempre com casas decimais. Se você não quisesse usar as casas decimais, você teria que cortar. Então, por exemplo, se você faz uma divisão, ele chega assim, papai, eu comprei chicletes. Chicletes é um número. Eu comprei 12 chicletes. E a quantidade de filhos, number, eu comprei 12 chicletes para 5 filhos. Quantos chicletes vão para cada filho? Como é que você sabe disso? Você faz o quê? Divide, né? Seja a quantidade é o quê? A quantidade de chicletes dividido pela quantidade de filhos. Qual vai ser o valor que ele vai me dar aqui? Vai ser um valor inteiro ou vai ser um valor quebrado? Quebrado. Tudo bem? Então, quando eu disser para as crianças, eu tenho 5 filhos, tá? Quando eu disser, meninos, cada um vai receber 2,3 chicletes. Eles não vão entender. O que é? 2 em uma mordidinha? Então, a gente tem que arredondar isso na marra, porque eu não tenho o tipo inteiro. E a forma de arredondar seria usar a função matemática. Todas as linguagens elas vão ter um bocado de funções empacotado dentro de uma função matemática, tá? No Python você teria a mesma coisa com o math, tá certo? C++, você faria lá um import math ou cmath.
Então aqui a gente precisa de uma função que corte a parte decimal. Vocês lembram qual é? Como é que eu me livro da parte decimal? É o floor. Floor em inglês é chão, é piso. Então quando você dá um floor, ele corta arredondando para baixo. Então o floor de 4.5 seria 4. O segundo arredondamento, né, isso daqui seria 4. O segundo arredondamento é o teto. Olha, já vai sugerir aqui, ó, seal. O teto, ele arredonda para cima. Então, o teto de 4.3 é 5. E o último seria o round, que ele arredonda para o mais próximo. O round de 4.2 seria 4. E o round de 4.7 seria assim. Round 4.7 seria assim. Então, você não tem tipos inteiros, você tem que fazer as manipulações manualmente para conseguir trabalhar com os tipos inteiros. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que você não tem é o int e nem o double. Tudo é flutuante. E a segunda, você não tem o char. Como é que eu faço para representar um único caractere? Você pega um texto com um único caractere. É assim mesmo, é feio. As coisas mais... Não, tem muita coisa feia no JavaScript, mas são toleráveis. Tudo bem, estamos indo. Estamos fluindo. A maioria das coisas vocês já viram, então tô suave aqui, sem ter que ficar super reexplicando tudo. Então, nós temos tipo união, ok. Double string. Vamos aqui para funções. Uma função, ela tem essa carinha aqui. Na verdade, ela tem várias carinhas, mas eu vou pegar a carinha mais comum dela. E aí vocês me dizem se vocês já viram as outras carinhas ou não, tá? A função, ela tem uma palavra-chave. No JavaScript é function. E aí você vai dizer o que é que ela faz. É calcular soma. Calcular soma. E aí você no JavaScript tinha só os parâmetros e a ação, tá? JavaScript você tem assim, porque JavaScript você não tem tipagem. Se você fizer isso no JavaScript, ele vai reclamar, ele vai dizer, ei, o A está implicitamente como qualquer coisa, que é o padrão do JavaScript. Uma variável ela pode assumir qualquer valor. Mas é muito melhor se você der um tipo para ela. Tudo bem? O A é o quê? É um número? É um texto? É uma string? Você poderia dizer, ó, beleza, o A é um número e o B é um número. Então, você tem o nome da função, você tem os parâmetros da função e você tem o tipo de retorno da função. Se você não colocar, ele vai fazer inferência pelo retorno. O que é que dá quando você soma um número com um número? Qual é o tipo de retorno? Outro número. Então, ele vai ver que você deu um retorno aqui da soma de um número com um número e ele vai entender, beleza. Calcular soma. Recebe um número e outro número e retorna um número. Ele fez inferência. Eu não quero que você trabalhe com inferência. Eu quero que você defina os tipos. Você vai dizer, ó, A recebe um número e outro número e retorna um número. Ah, mas ele não já sabia? Já. Por que isso daqui é útil? Faz de conta que você esquece de fazer o return. O que é que ele vai avisar? Ei! Você disse que retornava um número, garoto. Cadê o número? Cadê o número que você ia retornar? Eu não estou vendo você retornando nenhum número. E aí você vai perceber, ops, esqueci o return. Aí ele vai dizer, olha, avise. Porque se você não retornar nada, ele vai socar um undefined e vai esculhambar o código todo. Retorne alguma coisa. Aí você, beleza. Então eu vou retornar. Tá aqui, ó. Retornar A mais B. Por exemplo, se você somar dois números, o que é que ele retorna? Um número. Só que se você somar um string e um número, o que é que vai acontecer? Não sabe? JavaScript é promíscuo. Então, toda vez que você... Note.
Toda vez que você soma alguma coisa, um texto com um número, ele transformou em quê? Em texto. Tá? Então, se você somar um texto com um número, ele vai tentar descobrir, ele vai dizer, olha, isso daqui é um texto. Mas se você dissesse para ele que queria um número, ele vai dizer, opa, tuas contas estão dando errado porque está saindo o texto do teu cálculo. Por isso que deixar declarado é útil, porque ajuda a perceber se você fez algum erro de lógica, algum erro de atribuição, algum erro de alguma coisa. Então, para quem esqueceu, vamos lembrar para que serve o return. Retornar é a mesma coisa que mostrar A mais B. Então, vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa que o return que a gente fez da rodada passada. Ó, a tua função, ela tem, imagina que ela tem dois canais de saída, tá certo? O primeiro canal de saída da invocação é para o usuário que está olhando o resultado, que seria o terminal, e o segundo é o bloco de código que chamou a função. Ela pode mandar essas duas informações. Quando você faz isso daqui, ó, seja C recebe calcular soma de 4 com 3. Quando você faz isso, o calcular soma, ele está dando um console.log, ele está mandando a mensagem para o terminal, para o usuário, mas ele não está te devolvendo nada. Quando eu não quero explicitamente devolver nada, eu digo isso através de uma palavrinha, o void, que é a terceira das nossas palavras aqui que representam o nada. O undefined significa que algo não foi criado, algo não foi instanciado, algo não teve atribuição, eu acessei algo que não devia. O nulo, ele representa um valor que eu dou conscientemente para algo, para dizer que esse algo não existe. E o void, ele é quando eu não quero devolver ou não quero dar algo, ele é uma negação, certo? Então, quando uma função retorna void, significa que ela retorna nada. É uma forma de dizer, olha, tua função não devolve nada. Tanto que não faz sentido uma variável assim, seja x recebe void. Qual é o sentido de eu ter uma variável que não é capaz de armazenar nada? Faz sentido? Não. Entendeu? No caso do nulo, ó, é um número ou nulo, beleza? Eu estou explicitando que está vazio, que está vazio. Mas o void é uma representação de que eu não terei nada devolvido, entregue. Então, ó, o que é que você está recebendo? Void. Isso daqui está indo para o usuário, não está sendo devolvido aqui na invocação. Quando eu coloco um return, retorne A mais B. Olha, já avisou, ó. Você está tentando retornar um número, mas o teu tipo de função é void. Aí você, perdão, sinto muito, não quero retornar void, eu quero retornar um número. Beleza. Então, agora isso daqui está indo para o usuário que está olhando, e isso daqui está indo para o código que está chamando. O código que está chamando é aqui. Então, vai chegar aqui o 5, vai chegar aqui o 3, ele joga 5 aqui, joga o 3 aqui, 5 mais 3, 8, e esse return é que devolve o 8 para cá, e agora eu tenho 8. O papel de devolver o código para a invocação é do return. É o que for colocado bem aqui. Tudo bem? Entenderam aí a importância da tipagem? Então, sempre coloque os tipos, tá? Uma coisa que eu não falei na primeira turma, mas é útil, é o que a gente chama de valores default. Você pode trabalhar com qualquer número de valores, de variáveis. Então, por exemplo, se eu tentar fazer isso, ele vai reclamar, ele vai dizer, a tua função ela precisa de duas coisas, A e B, mas você não deu o B. Lembra, o JavaScript sempre vai dar uma forma de funcionar.
Se você não colocar o B, mesmo assim a função vai rodar? Vai. E qual vai ser o valor do B? Undefined. Sempre vai dar um jeito de funcionar. Tá? Então, uma forma de se contornar dentro do que é possível é você criar valores default. Então, você pode dizer, olha, se eu não passar o B, eu vou usar um zero, porque zero não muda aqui nada nos dois. A com zero é o próprio A. Beleza? E se por acaso eu não passar o A, eu também quero que o A seja zero. Então, se você não passar a primeira variável, se você não passar a segunda variável, ele vai assumir que é zero. E se você não passar a primeira, ele vai assumir que é zero. Então, qual vai ser o valor de calcular a soma? Eu não passei essa daqui, zero. Não passei essa daqui, zero. Zero mais zero? Zero. Então, qual é o valor de C? Zero. Se eu mandasse calcular C. Então, sempre que vocês encontrarem um igualzinho aqui, depois da atribuição, é zero. Isso que é a característica de qualquer linguagem. Java é assim, Python é assim. Aí, dependendo da linguagem, você vai ter flexibilidades maiores ou não. No JavaScript, você é obrigado a sempre começar o default da direita para a esquerda. Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, qual é o valor de A? E qual é o valor de B? Aqui, ó. Qual é o valor de A? É 5. O A foi para o primeiro. E qual é o valor de B? 0, que eu não passei nada para o B. Tá? Ué, e se você fizesse isso, faria sentido? Não faz sentido, né? Do tipo, como é que eu faço para passar só a segunda? Isso daqui existe? Não, não existe. Então, você é obrigado a ir preenchendo os valores default de um lado para o outro. Python ele consegue driblar isso daqui fazendo coisas como, ei, eu quero que o B seja 7. Olha a marmota que o Python faz, um exemplo, né? Isso aqui você não tem em TypeScript. Então ele atribuiu só o B e o A pegou o valor de 0. Mas isso é linguagem para linguagem, vai ter suas próprias catrevagens, tá? Então a primeira coisa é essa. Segundo, vocês já viram esse modelo de função aqui, ó? Função seja soma recebe A número, B número, que vai retornar A mais B. Vocês viram essa já ou não? 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 Alguns viram, outros não. Essa aqui é a mesma coisa que essa de cima, só que outra forma de escrever função. Poderia ter feito até assim. A mais B. Isso aqui é o que eles chamam de função lambda. E eu vou deixar isso daqui para outra aula, mas existem outras formas de escrever função. Então, vamos lá. A gente falou de funções, de valores default, de tipos. Tá. Falamos de void, null, undefined. E a gente agora, para um dos últimos tipos, seria o tipo qualquer coisa. Então, quando você coloca uma coisa como qualquer coisa, seja C qualquer coisa, ele volta a se comportar como que nem no JavaScript. Se ele é qualquer coisa, ele pode receber um número, ele pode receber um string, ele pode receber um vetor, ele pode receber qualquer coisa, ele não vai reclamar não, porque ele pode ser qualquer coisa. Vamos agora para os tipos de vetores, porque vocês já viram vetores. Seja nomes, frutas, vamos aqui. Frutas. Frutas vai ser uva, abacate e maçã. Se eu perguntar para a minha IDE o que é que ela entende que é esse negócio aqui, o que é que você acha que ele vai dizer? Não. Frutas não é uma string. Frutas é... Uma string é se fosse assim, né? Uva, ele não é uma string, ele é uma lista de strings. Então, se eu perguntasse uvas é o quê? Uvas é uma lista de strings.
Ah, beleza. Então agora eu já sei como é que eu posso nomear esse negócio. Uvas é uma string list, uma lista de strings. E se eu perguntasse idades 5, 4 e 2, ele diria que isso daqui é o quê? Vocês que já sacaram o macete? Uma lista de números. Lista de números. Não, não é um number. É um number array. Tem uma outra forma de a gente descrever lista que é equivalente, que é assim, ó. Array de number. As duas formas, elas são totalmente equivalentes, elas representam a mesma coisa. Isso é o que a gente chama de syntactic sugar. Ou então, açúcar sintático. Tem um Y aqui no começo. Então, é um açúcar sintático. É só uma forma de deixar alguma coisa mais legível. Então, isso daqui é uma lista de strings, isso daqui é uma lista de números. Quando vocês eram pequenos, tem aqueles exercíciozinhos de qual coisa não está dentro do... Qual coisa não está dentro do contexto? Que você tinha assim, uva, abacate, maçã e uma chinela. Você pergunta assim, qual das coisas que não combinam com a outra? Eu acho que é a uva. Que é a única coisa que eu não gosto daqui. Não, tudo bem. O que acontece se eu colocar um número aqui dentro? 9. Ele vai dizer, olha, isso não é mais uma lista de strings, porque tem uma coisa que não é string. O que é que vocês acham que isso daqui acabou de se tornar? Continua sendo uma lista, mas é uma lista de quê? Não. É uma lista de coisas que podem ser strings ou números. Então, se eu perguntar para ele, ele vai dizer, olha, isso é uma lista de uma coisa que é ou string ou número. E se eu colocar aqui um booleano? O que é que vai ser agora? Uma lista de coisas que pode ser string, números ou booleanos. Ok? Mesma ideia do union, né, do tipo união, só que agora é representado com listas. Então, eu tanto isso daqui, usando a sintaxe que ele colocou, string number list, tudo bem? É porque eu coloquei um true aqui. Deixa só string number list. Peraí, o que foi que eu escrevi errado aqui? Ah, tá. O operador tá errado. Assim. String number list. E outra forma, por exemplo, se eu coloco um abacate, um sapato aqui dentro, agora eu posso dizer que é números ou string. Mesma forma, totalmente equivalente de trabalhar a união, só que aqui é um array de algo e aqui é um algo array. A mesma coisa, mesma coisa. Beleza, próximo. Estamos absorvendo um monte de coisa, mas muita coisa já parecida com tudo que a gente viu, né? Beleza. Tipos, números, array. Bora para conversões. Vamos para conversões agora. Conversões. Às vezes você precisa transformar de um tipo para outro tipo. Quando você está lá no exemplo, você tem lá 5. Como é que você transforma de 5 texto para 5 número? E às vezes você vai precisar disso. Por exemplo, você pede para o usuário digitar. Digite sua idade. Aí ele digita 5. O número 5. Só que quando você lê isso, ele sempre é lido como texto. Aí você vai ter que interpretar isso que você pegou de algum jeito. Como é que você converte de texto para número? Então, assim, você tem várias formas. Primeira forma seria usando construtores, um number de 5. E a segunda forma que eu acho mais fácil é usando operadores, mais 5. Então, daqui eu vou ter o número 5 e aqui eu também vou ter o número 5. Então, sempre que você colocar o mais na frente de um texto, ele vai tentar converter esse texto para número. Então, por exemplo, se eu quiser somar 5 mais 3 assim,
ele não vai somar, ele vai fazer o quê? Quando eu pego duas strings e boto um mais, ele faz o quê? Concatena, né? Eu vou ter o quê aqui? 53. Só que se eu quero que esse 3 vire um número, agora isso daqui é um número. Se for mais fácil para você, você pode colocar entre parênteses. E se eu quero que o 5 vire um número, o que eu faço? Agora isso daqui é um número, isso aqui é um número. 5 mais 3 vai dar 8. Então, isso daqui seria 8. Beleza? Uma outra forma de fazer a conversão, e aí é o parse int. Por exemplo, parse int 5 vai converter também. Só que a vantagem do parse int é que você pode colocar a base. Então, às vezes, você pega um número que é binário. Quanto é isso daqui em binário? Você diz, beleza, isso daqui é base 2. Aí ele vai converter em binário e vai te dar um valor, ou então um hexadecimal, sei lá, um AB45. Isso hexadecimal é base 16. Então o parse int é bem mais flexível, porque isso daqui é só base 10, isso daqui é para qualquer base. Só para dar uma quebra aqui, que eu sei que vocês já estão cansados, vocês aprenderam números binários no primeiro semestre ou não? Não? Vocês querem aprender números binários? Eu vou aprender. O meu quinto filho, ele é PCD, ele não tem, só tem esse dedinho assim, né? Então ele tem uma mão toda funcional e uma só com esse dedinho. Aí eu estava no carro e eu disse, meninas, até quanto dá para contar com uma mão só? Aí eles assim, até 5. Eu disse, não, depende. Foi em libras, dá para contar qualquer número, né? Tipo assim, 157. Mas se for em binário, dá para contar até 31. Aí, como? Vou ensinar para vocês o jeito que eu ensinei para elas. Vamos fazer assim, ó. Esse número representa 1, esse 2, esse 3, desculpa, 1, 2, 4, 8, 16. E a gente vai somar, é tudo base 2, tá certo? 1, 2, 4, 8, 16. Então, que número é esse? 1. E agora? 2. E agora? Agora. E agora? Beleza. Agora. 2 mais 1, 3. E agora? 4 mais 1, 5. E agora? 16 mais 1, 17. O pink, né? 17. Então, agora. 16 mais 2, 18. E agora, o máximo é tudo, seria antes do 32, né? Que se eu tivesse mais um dedinho aqui, 32. Então, quando você dá tchau, é 32. Quando você faz, isso aqui é o quê? 16, 19. Daí quando você passa a chifre em alguém, é 18, entendeu? Então, é números binários. Então, que número é aquele? Aquele é assim, né? É 1 mais 0, 0 é até difícil de fazer, né? 1 mais 0, 0, 1. Que número é aquele? 8. 8 mais 1, 9. Então, esse daqui em binário é um número 9. Não é fácil? Aí você, me dá uma cerveja. O cara tem uma ou duas. Toda vez é binário. Tá vendo? Isso aqui é. Deixa eu ver. 16, 19 mais 19, 38. 38. Nunca tinha ouvido isso. Nunca. Não, aqui eu introdução à engenharia de software e eu fiz aquele de computadores, a gente tinha cor binária, nunca. É muito mais fácil com dedinhos, cara. Muito mais fácil. E assim, a gente tem as formas de calcular números grandes, né? Assim, a forma de calcular, assim, por exemplo, se fosse um número grande, desse daqui, não tem dedos para fazer isso, né?
Então é bem facinho. Você começa lá da ponta, multiplica por 2 e vai caindo. Toda vez que você pega um, você adiciona mais um. Então, por exemplo, aquele número é, começando aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4, mais 1, 5. Vezes 2, 10, mais 1, 11. Vezes 2, 22, mais 1, 23. Vezes 2, 26. Não, estava com 23, né? 23 vezes 2, 36, mais 1, 37. Vezes 2, 74. Vezes 2, 148. Vezes 2, mais 1, 150 vezes 2, 300. 296, mais 1, 297. 297. Isso é só por diversão. Você começa daqui e aí você multiplica por 2 e vai voltando. E aí sempre que você encontrar um zero, você soma mais zero, ou seja, nada. E se você encontrar um, você soma mais um. Por exemplo, vou começar com 9 aqui, certo? Começa bem aqui, ó, onde está o mouse. 1 vezes 2, 2, estou bem aqui. 2 vezes 2, 4, estou bem aqui. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Você tem 9. Entendeu? Você vai dobrando e somando com o número, e você pega qualquer número e calcula. Uhum. Legal, não sei porque que o povo complica tanto números binários. Até minhas filhas sabem números, meus filhos sabem números binários. Bora lá. É só para a gente dar uma quebrada no ritmo, porque cansa muito, é muito conteúdo, mesmo que seja simples, é muito conteúdo em pouco tempo, né? Mesmo que seja uma revisão, cansa. A gente que está acostumado com vídeos de 2 minutos, 1 minuto, pega uma aula de 1 hora. Tanto que eu não consigo, dificilmente vocês vão me ver dar 2 horas de aula, porque é muito saturante. Então, normalmente eu vou dar 1h30 e já vai sair aqui todo mundo se arrastando para fora da sala. Mas bora lá. Então, a gente já viu conversões de texto para número. As conversões contrárias também são a mesma coisa. Sempre que eu quero transformar em texto, a gente pode fazer via construtor. Então, por exemplo, string de 9 vai ser o texto 9. Ou a gente pode fazer na forma de operador. Soma qualquer coisa com um texto. Qualquer coisa somada com texto vai converter em texto. A mesma coisa aqui, qualquer coisa somada assim com um operador mais na frente vai converter em número. Esse modelo aqui de construtor funciona para todos os tipos de dados. Então, se você tentar fazer um boolean de 7, é como se ele tentasse converter de 7 para booleano. A conversão é automática, mas assim, só para dizer que existem os construtores, né? Ele vai, beleza. E aí é muito ruim o TypeScript e o JavaScript em relação a isso, porque quase tudo é falso. Então aqui é true. Porque falso seria só se fosse o 0, falso é o vazio, falso é 0, vazio, nulo é falso, undefined é falso, tem um monte de coisa falsa por padrão, né? Não, N é um tipo. Ele não é atribuível aqui. Eu não posso dizer que uma coisa, eu não posso fazer assim, ó. Seja X recebe N. Não funciona. O N ele só funciona aqui no tipo. É porque o nulo, o undefined, eles também são valores. Entendeu? Por exemplo, o void, ele não é um valor. Eu não posso atribuir void a um... Posso. Por isso que eu separei eles 3 aqui, né? O void, o nulo e o undefined são tipos que representam o vazio. O N é um tipo que representa a promiscuidade. N, né? Promiscuidade. Pode ser qualquer coisa. Tá? Então, o void... Eu não sei se dá para atribuir void. Acho que não. Mas o nulo dá para atribuir. Nulo.
O nulo dá para atribuir, mas o void não. Tanto o nulo quanto o undefined são atribuíveis. Void e N são só os tipos. Pronto. Então, para converter para string, seria assim. Para converter para números, seria assim. O mais fácil é o maisinho aqui, né? Quando você vai fazer as conversões. Só para a gente terminar a aula e lembrar, eu não consigo mostrar o conteúdo do POTS, mas tem um repositório que eu vou colocar o texto relacionado às aulas. Por exemplo, o texto dessa aula está aqui, eu não consigo mostrar porque o repositório não está carregado. Mas está aqui, ó. Criação de variáveis, tipo, sempre inicialize, não existe int float, não existe dados, tipos de dados, união com nulo, lista de coisas que podem ser nulas, função, formatação de string, boas práticas, conversão de tipo. Aí agora a gente ia para o último aqui, né? If, ternário, while, for. Só para lembrar o que vocês já viram e que é a mesma coisa em TypeScript. O site vai ficar aqui conforme a gente for dando as aulas. Vocês vão ter tanto o vídeo para poder, sei lá, ficar escutando minha voz irritante, para passar em duas vezes mais rápido, quanto o texto, se vocês preferirem ou quiserem ler para poder tirar dúvida. Então, bora lá. Só para lembrar, tá? Que quando eu falei na outra aula, professor, eu nem sabia que tinha isso. A gente tem os que a gente chama de controles básicos. A gente tem o if, no caso, talvez if else. A gente tem o for, para, outra coisa, para, sai, Copilot, já enche o saco do outro. E a gente teria, sei lá, o while aqui. Então, uma coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é no que a gente chama de estilo de escrita. Por exemplo, o pessoal do design, ele é bem atento a essa lance, que é como a gente separa os elementos do código, tá? Então, por exemplo, estilo de escrita, todo operador binário, ou seja, que relaciona duas coisas, tem um espaço antes e depois, abraços sempre apertados, para mostrar que não tem espaço dentro dos parênteses, tá vendo? Espaço é depois das vírgulas e não antes, isso daqui não existe, isso daqui também está errado, tudo isso aqui a gente chama de estilo de escrita. Funções a gente não separa dos parâmetros, tudo bem? Mas, por exemplo, coisa de estilo de escrita, que eu sugiro a gente usar de forma unificada. Operadores, eles se separam dos parênteses, né? Controles, perdão. Então, entre o if e o parênteses, a gente tem um espacinho aqui. Então, mantém os espaços. O for é um operador, o while é um operador. Tá errado aqui, ó. Para o código, não faz a menor diferença para o compilador. Mas para o outro ser humano que lê o seu código, o estilo de escrita é uma coisa que é definida por projeto. Então, quando você vai trabalhar num projeto de uma empresa, ou um time, ou uma equipe, ou qualquer coisa, aquele projeto específico tem um estilo de escrita. E você tem que respeitar o estilo de escrita daquele projeto. Por exemplo, pode ser que no tal projeto os controles sejam juntos e as chaves tenham que abrir embaixo. Um exemplo. Você tem que manter a consistência dentro do projeto para tudo que você for fazer. Tá bom? E aí, por exemplo, se você fosse procurar, você encontraria que o kernel do Linux tem um guia de estilos que define como é que as variáveis vão ser nomeadas, como é que elas vão ser separadas, como é que vão estar as aberturas e fechamentos de escopo e tudo isso. Então, a minha sugestão é que na disciplina a gente utilize esse estilo de escrita. É bem simples, mas se todo mundo fizer direitinho, fica legal. Então a gente abre aqui do lado, fecha sempre embaixo alinhado, espaços antes e depois dos parênteses, e espaço antes e depois das chaves, né? Só não tem espaço antes dos parênteses nas
funções. Nas funções. Ok? Então, if controle else, for controle while. Vocês ainda lembram para que serve o break? Para que serve o break? Quando você quer pular fora do teu código, né? Então, assim, logicamente, quando é que é bom usar o for e quando é que é bom usar o while? Os dois não são laços? O for é quando a contagem faz sentido para cada aluno da sala, passe com 10. A quantidade de alunos da sala é fixa, é algo que é contável. Para os números começando de 0 a 100, para cada elemento do teu vetor, tudo isso representa uma quantidade que faz um sentido de contagem. Uma coisa que não faz sentido de contagem. Enquanto eu estiver respirando, bata nele. Entendeu? Você não sabe enquanto. Então, assim, pode ser rápido, pode demorar. Eu estou falando, não é pessoa, não, tá certo, gente? É gato. Estou falando de gato. Gato, mas é aqueles do poste, né? De verdade, não. Até parece. Porque vocês são o grupo C. São 3 turmas. O grupo A é uma abelha. O B é uma borboleta e o C é um coelho. Eu peguei um animalzinho com a letra para ficar mais fácil de eu lembrar qual era o grupo. Entendeu? Aí o grupo A é a quarta-feira à tarde, o B é o da tarde também, só que de quinta-feira, e o C é o da manhã, ABC, para ficar mais fácil. Eu devia ter nomeado como 1, 2 e 3, porque é a mesma coisa que já está lá no Cigarro. Mas eu já tinha criado os grupos no Telegram e mandado as mensagens. Se eu fosse mudar, aí ia ficar mal baldeado, não ia entrar no grupo, eu ia entrar no outro. Eu disse, não, mantém a abelha, coelho e borboleta. Então vocês são o grupo do coelho. Certo? Então, enquanto o coelho estiver respirando, bata no coelho, entendeu? Então, não existe representação de... Outra forma de fazer o while é quando o critério de saída não é claro. Exemplo, você está num jogo de adivinhação. Ele pode, ou um jogo qualquer, ele pode sair do laço ganhando o jogo, ele pode sair do laço perdendo o jogo. Então, quando o critério de parada não é claro, você fecha lá o laço e aí você teria vários pontos de parada. Se ganhou, sai, né? Ou então, se perdeu, sai. Ou se acabaram as chances, sai. O teu critério de parada não é claro, você coloca dentro de um laço. Quando a tua contagem já é clara desde o começo, é o foco. Sim, teriam os outros, o do while, mas aqui já é catrevagem suficiente, tá certo? Então, outro tipo de for é quando você vai percorrer uma estrutura, e esse for tem em todas as linguagens, que a gente chama de for range, para cada elemento na estrutura, cada elemento do vetor. Entendeu? Para cada gato do saco. Para cada gato do saco. Gato vivo do saco. Entendeu? Então, você tem esses controles aqui. Amanhã, é muito ruim quando a gente só tem metade da turma, porque não tem como ficar enrolando 2 aulas inteiras. Acredito que o pessoal, como é aula de conteúdo, vá pelo menos ou ler o conteúdo ou assistir a aula. É muito ruim já começar perdendo esse monte de conceitozinho de tipos, inicialização, boas práticas. Mas eu imagino que com a aula e com a tarefa que eu vou passar, eles acabam tendo que assistir para poder fazer a tarefa. Então, vocês vão ter uma planilha de notas. E eu queria que vocês já de cara, aproveita que você não veio essa semana por preguiça. Não sei que não são todos, mas teve gente que não veio por preguiça mesmo. Mas você que não veio por preguiça que estava aí nesse vídeo,
Mande as duas coisas que eu pedi lá no Telegram. O Telegram de vocês está assim, ó. Grupo do Coelhinho. Eu mandei uma solicitação que são as primeiras atividades, que é a atividade do perfil. A foto de rosto e o texto do perfil. Só isso para explicar para você. Eu tenho dificuldade de pegar, que acabam sendo muitos alunos, e eu gosto de uma abordagem mais humanizada, de entender quem é você e de poder lhe avaliar dentro de um contexto. Então eu peço para todo mundo me mandar essas duas coisas. A primeira é a sua foto. Eu peço de rosto para evitar que seja você de biquíni em cima da duna contra o sol. Eu nunca vou lhe reconhecer desse tipo. Assim. Tem gente que manda. Por favor. Só os homens que fazem isso. As mulheres não fazem. Não mande foto no banheiro sem camisa. Os caras mandam. Mostrando shape. Entendeu? Eu não me sinto atraído por isso. Você não vai me conquistar com isso. Então, não mande, tá certo? Pode parecer uma piada, mas os caras. E é muita gente que manda. O cara mandou a foto de seleção para bolsista, o cara me mandou uma foto assim. Porra, mano. Então, eu prefiro entender o que é. Você vai mandar. Primeiro você vai pegar a sua foto, pegar o seu texto. É TXT. Você vai renomear ambos para o seu nome. davicena.txt, davicena.jpg. E aí você vai jogar dentro da pasta do link correspondente. Olha como é que vai ficar no final. Vai ficar alguma coisa assim, entendeu? A foto de todo mundo. E aí, por exemplo, o Ismael me manda uma mensagem do tipo: professor, meu cachorro comeu meu GitHub. E aí eu me disse quem é Ismael. Beleza, sucesso. Mas se a Mariana mandasse, Mariana não tem cachorro, eu sei. E outra coisa é o texto. Não mande PDF, não mande doc, não mande zip. Só o texto que eu pedi, cara. Entendeu? Cara, o moço, sei lá o quê. Entendeu? Porque aí, o que eu preciso de informação ou de interação, às vezes o que eu quero consultar, eu olho aqui. Então vai ter algo como, meu nome é fulano, estou fazendo a disciplina, nesse caso, por isso, porque eu quero aproveitar crédito. Às vezes o cara diz assim, eu já sou desenvolvedor, ou então eu já reprovei 19 vezes, né? O último professor que me reprovou eu matei, por isso eu tive que fazer a disciplina de novo, esse tipo de coisa, né? Aí, esse tipo de informação é importante eu saber. Piadas à parte, condições específicas de aprendizagem são importantes. Professor, eu tomo remédio. Não, estou falando sério, agora sem piada, tá? Professor, eu tenho um remédio controlado, que nem sempre eu consigo receber do governo no prazo, então se eu atrasar as atividades, eu vou avisar para o senhor, e aí quando eu estiver tomando a medicação, eu entrego no prazo as atividades. Deu certinho. Mas, assim, são coisas que é importante que eu saiba dentro de cada contexto. Professor, eu faço acompanhamento pedagógico, né, o acompanhamento psiquiátrico em tal coisa, então vão ter alguns dias que eu vou ter que faltar. Então, se você já deixa isso claro desde o começo, é mais fácil do que simplesmente eu vou faltar hoje, assim, mais humanizado eu poder acompanhar o seu processo de aprendizado. Então, você que está vendo o vídeo agora, mande o texto, por favor. Só o TXT, você abre o link e você arrasta para lá o arquivo já com o seu nome. E ele vai cair dentro da pasta certinha, sucesso. Tanto a sua foto quanto o seu nome. A planilha eu não consigo mostrar agora porque eu não tenho internet. Mas vocês vão abrir aqui a planilha de notas. E aí, lá do lado esquerdo da planilha, vai ter o teu nome, e aí eu vou pedir que você coloque duas coisas. A primeira é o seu e-mail do Google, que pode ser qualquer um, o seu e-mail da UFC, o e-mail do Google, entendeu? Qualquer conta do Google. Por que tem que ser do Google? Porque a planilha está aberta para todo mundo, mas depois eu vou restringir só para os e-mails, para evitar que uma pessoa mexa nas linhas das outras pessoas. Entendeu? Então, a planilha do Google, e a segunda é o perfil do Telegram. No Telegram, vocês têm como criar um ID único. Eu não sei se eu vou conseguir aqui porque eu estou sem internet. Por exemplo, o meu aqui é Cena PK. Você pode ir lá em editar perfil e você pode definir qual é o seu username do Telegram. Por que isso daqui é útil? Porque quando eu quiser falar com você, eu não preciso ir no grupo e tentar adivinhar quem é Gatinha Fofa 52. Entendeu? E nem quem é que tem a foto do Naruto. Eu não vou saber que é você.
Então, mesmo que tenha o mesmo do seu nome, é muito mais fácil. Eu só copiar, ó, não entregou as atividades. Aí eu copio lá o teu ID, colo no campo de busca aqui do Telegram e ele já abre o chat contigo ao imediato. Então, eu não tenho que caçar você. Então, você cria o teu ID e coloca lá na planilha. Então, essas duas coisas. Então, quando você tiver feito sua tarefa a sua foto, seu perfil e ajustado a planilha, você já fez a primeira atividade da disciplina, que conta ponto e vale nota. E aí, a semana que vem, quando tiver todo mundo aqui, eu mostro mais... Assim, eu mostro com bastante calma toda a questão da pontuação. Amanhã a gente vai rever a parte de desenho, porque a maioria nunca viu, então vamos começar a parte de desenho do zero. Entendeu? Explicando conceitos básicos, ideias básicas de desenho, e aí a gente vai fazer as nossas primeiras artes criativas na semana que vem. Sucesso, meu povo! Então, bora todo mundo passar? Nota boa. Rapaz, por mim eu passava com 10, mas vocês têm que me ajudar. Só o fato de eu ter passado por semestre passado, eu Não, mas foi o mérito seu, o mérito foi todo seu.